Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React. A coletiva do professor Abel Ferreira concedida ontem, logo após a goleada, mais uma goleada do Palmeiras, desta vez sobre o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Parece que o time está na mão, né? Parece que o Abel pegou o time na mão, já resolveu o problema tático que começou a ameaçar o time. Uma oscilação, né? Depois de uma reformulação tão grande promovida no começo do ano e também algumas mexidas na janela. Parece que ele achou o jeito certo. E eu acho que isso, se alguém não entendia ou não queria entender, agora fica claro, né? Por que nós defendemos a permanência do Abel? Porque julgamos que o Abel tem todas as condições de reverter uma situação adversa, uma situação desfavorável, melhor do que qualquer outro técnico aqui perto disponível. Claro que não existe só ele no mundo, claro que o dia que ele sair do Palmeiras, o Palmeiras não acaba. Mas trazer um técnico de fora, ou que não, qualquer outro técnico, traz o Guardiola. Acho que eu exagerei um pouco, mas não vamos trazer o Guardiola. Um técnico que dê para o Palmeiras trazer. Qual a chance desse cara fazer um trabalho melhor do que o Abel? No curto prazo é quase impossível. No médio e longo prazo, não é grande. Então, entre trazer um cara para tentar, para ver se dá certo, vai trabalhar com os melhores jogadores e manter o Abel? Mas está dando errado, perdeu o Corinthians. Pô, o Aníbal Moreno vai lá dar uma cabeçada na cara do cidadão com 10 minutos de jogo, a culpa é do treinador. Sabe? Então, são argumentos que começam a surgir que desmoronam. E desmoronam à medida que o Abel consegue fazer esse time jogar bola. E está jogando bola. Está conseguindo resultados, está jogando bola. E se perder do River Plate, você vai falar a mesma coisa? Vou falar a mesma coisa. Porque o time está jogando bem. Se perder do River Plate, certamente é porque o River Plate vai ter jogado muita bola. Não vai ser por nó tático, não vai ser por nada. É porque é futebol. E faz parte do futebol, né? Ganhar, perder. Mas que o Palmeiras compete com esse cara, eu não tenho dúvida. Tem gente que tem dúvida, que acha que o Palmeiras é uma porcaria, que podia ser muito melhor se tivesse qualquer outra pessoa no comando do Palmeiras. Cada um, né? Cada um aparece como consegue. Vamos lá. Cadê? Solta aí. Palmeiras hoje começou com jogadores, né, que, vamos dizer assim, não são habituados a estar enfiado na área, infiltrado na área, como o Maurício, Facundo, né, e o Veiga, ali, e não se acharam muito bem, né, na primeira etapa, mas eu queria saber o que aconteceu no vestiário. Lógico, você não vai falar, mas você mudou o Sousa de lado, o Facundo do outro, e parece que a coisa começou a funcionar, e depois que os jogadores considerados titulares, como Vitor Roque, Flaco, que vem num bom momento, melhoraram ainda mais o time do Palmeiras. O que aconteceu no primeiro tempo que você não gostou muito e que no segundo tempo você teve que dar uma corrigida? Olha, em primeiro lugar, boa noite a todos. Às vezes parece que jogamos sozinhos, não é? Às vezes parece que o adversário não conta. Eu entendo que vivemos num país onde a cultura de vencer sempre é o que vale. É? Vivemos num país, aliás, num país especial, de que eu particularmente gosto e de facto o Brasil... Olha o cuidado que ele tem que ter para falar. Vivemos num país especial, um país que eu gosto muito. Porque se ele fala só, a gente vive num país onde a cultura é assim, parece que ele está colonizando, né? E aí vão falar aquele monte de besteira que já falaram algumas vezes. São Paulo e o Palmeiras, de há 5 anos esta parte eu considero a minha casa. Mas a verdade é que essa cultura do ter que ganhar sempre e a qualquer custo
Ela não é verdadeira nem aqui, nem em lado nenhum. Mas como tu disseste bem, nós na primeira parte, mais do que aquilo que nós não conseguimos fazer, foi o mérito do adversário de não nos deixar entrar, de fechar muito bem os espaços. Uma equipa que basculava, vocês falam aqui não é bascular, balançava muito bem da direita para a esquerda, fechar nos espaços, quer do Sousa, quer do próprio Facundo, com o Veiga e o Maurício jogarem na frente, exatamente no mesmo sítio onde treinam. E deixem-me dizer-vos que eu não faço nada no jogo que nós não treinemos, portanto, mas dou muito mérito àquilo que foi o nosso adversário. E depois a estratégia ao intervalo foi procurar um pouquinho surpreender o adversário naquilo que foi trocar o pé direito para o pé esquerdo em função daquilo que era as portas de entrada que nós tínhamos e que iam facilitar, não só no cruzamento, mas com uma chegada à área, como o remate. E como eu sempre vos digo, às vezes funciona, e estiveste atento a isso. Sim, troquei de lado porque entendi que devia ter um direito na direita por dentro e um esquerdo na esquerda por dentro também. Funcionou bem, às vezes não funciona, mas na primeira parte não conseguimos, por muito mérito do adversário. Na segunda fizemos poucos ajustes, esse foi um deles. E às vezes os jogos são um bocadinho como um desporto que eu particularmente não gosto muito, mas que vocês veem muito aqui, são as lutas, não é? E às vezes o nosso adversário se fecha bem e nós temos que continuar a tentar entrar, a agredir, a ser mais objetivo. E nós, o adversário, com aquilo que foi a nossa circulação, com a nossa intensidade, com o nosso ritmo, não ia aguentar, independentemente se entrou os jogadores mais ou menos utilizados. Desta é daquelas vitórias que eu particularmente como treinador mais gosto, que é quando troco os jogadores todos e eles me mostram vontade, me mostram organização, me mostram dinâmica e muita vontade de ajudar, seja em que situação for, até porque nós estamos nesta competição para lutar para ganhar. Portanto, foi bom para eles e foi bom para nós, e é isto, todos somos um. Abel, boa noite. De fato, não houve mexidas no time no intervalo, mas houve um reposicionamento, uma simples troca. Facundo passou a jogar pela esquerda, ele é canhoto, e Sousa passou a jogar pela direita, ele é destro. Mas um fato me chamou a atenção. O apoio do Jefté pela esquerda, principalmente, mais do que o do Giai pela direita, ele se entendeu muito bem com o Facundo. E o Facundo jogando por fora. Então o Jefté conduz a bola e o Facundo mantém a defesa deles aberta. Aí o Jefté ele vai ter duas opções. Ou ele vai fazer um passe para dentro, como ele fez para o gol do Andrés, ou ele vai fazer um passe no Facão para que o Facundo passe por trás do lateral, por fora, e consiga fazer o cruzamento da linha de fundo. E isso abriu os caminhos. Por quê? Porque jogando com os pontas invertidos, com os pés invertidos, qual é o caminho natural deles? Fazer a entrada em diagonal. E por dentro estava muito difícil, porque eles estavam com duas linhas de 4 muito compactas. Estava muito fechado. Então a impressão que dava no primeiro tempo é que os jogadores não sabiam o que fazer. Falei, professor, nós estamos batendo, dando murro em ponta de faca aqui. Não vai acontecer nada. Então o Palmeiras achou um gol de pênalti ali no começo, que foi. Mas depois teve muita dificuldade. E aí, some-se a isso, a competência do Fortaleza em fazer um gol e quase fazer o segundo. Por muito pouco, o Breno Lopes não fez 2-1. E aí o Abel mexeu e o time reserva conseguiu a vitória. Vamos lembrar, 2-1 foi gol do Ramon Sousa com as reservas em campo. O Palmeiras resolveu o jogo com as reservas em campo. O Fortaleza estava nocauteado, quase saiu terceiro. Aí que ele mexeu, aí ele botou Andrés, Lucas Evangelista, Vitor Roque, Flaco Lopes, Felipe Anderson. E aí, naqueles 15, 20 minutos, o Palmeiras fez mais 2 gols. Aí macetou. Mas o jogo já estava resolvido. Então,
tá aí a explicação do Abel, né, de por que o time não foi tão bem no primeiro tempo. Gustavo Soler, da Rádio Transamérica. E é claro, né, a escalação de hoje é muito condicionada pelo pouco tempo de preparação que você teve, também com o jogo do River Plate na quarta-feira. Não, já disse que não, mas, enfim, a atividade de ontem, quando você traz para o Allianz Parque, é para aproveitar esses jogadores que não têm tido tantos minutos assim para já se ambientarem ao estádio, ao gramado, onde vocês vão enfrentar a equipe do Fortaleza. Uma segunda pergunta, hoje o Palmeiras jogou com uma homenagem bem bacana, né? Amanda Gutierrez, que na segunda-feira vai representar a Sociedade Esportiva Palmeiras no Ballon d'Or, concorrendo ao prêmio de melhor jogadora do mundo. O quanto isso também é bacana da parte do futebol masculino, ter essa representatividade de uma atleta do clube participando de uma premiação tão importante. Futebol feminino. Isso, do futebol feminino. Não, estou falando do masculino. Mostrar a representatividade de uma atleta tão importante dentro da instituição como a Amanda Gutierrez, que é do futebol feminino. Olha, começando pela última pergunta, eu acho que é um orgulho, é ótimo. Todos diferentes, todos iguais. Né? As pessoas confundem estas cores, que já uso desde os 20 anos. Todos diferentes, todos iguais. Mas acho que acima de tudo é um orgulho para nós. O Palmeiras somos nós, o Palmeiras é o nosso torcedor, o Palmeiras é o nosso staff, o Palmeiras é todas as pessoas que trabalham no clube, o Palmeiras são os seus atletas. E fico muito contente quando as pessoas falam no Palmeiras. Quem é o Palmeiras, afinal? Não é? Palmeiras somos todos nós, torcedores, técnicos. Portanto, quando falo o Palmeiras é um clube organizado. Palmeiras estão a falar de ti, estão a falar de nós. Equipa, torcedores, atletas, funcionários. Portanto, isso tem que ser um orgulho para todos nós, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque a excelência, ela custa caro, exige muito de todos nós, exige o máximo esforço de cada um, exige sair da zona de desconforto, exige às vezes discussões no bom sentido para tirar o melhor de cada um. Portanto, como te disse, é um orgulho para todos nós. A segunda preparação deste jogo, falaste de virmos aqui adaptar-nos àquilo que é as circunstâncias do nosso gramado. Eu já falei um bocadinho deste gramado, é um gramado especial. E estes jogadores que entraram, apesar de nós os treinarmos, e eu não mostro quem joga, e todos estão preparados para jogar, porque eu, durante a semana eu meto-os todos a treinar com todos, portanto toda a gente está preparada a jogar, ou o Murilo e o Fux, ou o Murilo e o Gomes, ou o Fux e o Micael, como foi hoje. As duplas da direita e da esquerda igual, porque o treino é mesmo para isso. Eu não treino 11, eu treino 28 jogadores, portanto foi um período de adaptação, para nos adaptarmos ao contexto, à relva, à velocidade da bola. E depois também porque, em função daquilo que é o calendário, e 2 dias só para preparar este jogo, depois de vir de uma viagem que chegamos ao CT às 7 da manhã, e que eu desafiei os teus colegas no início do jogo para perguntarem a especialistas a interferência que tem a falta de sono, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, em função das viagens que temos de fazer dentro do avião. Perguntem a especialistas a importância que tem no rendimento e na performance de atletas de alta competição a privação de sono. Com 2-3 dias de recuperação, que é o que nós temos. 2-3 dias de recuperação, que é aquilo que eu tanto me bato. Perguntam aos especialistas qual é a interferência que isto tem no rendimento físico e físico e não só, e cognitivo do atleta. Portanto, teve muito a ver com isso. Se os jogadores estão no Palmeiras é porque são bons, se estão aqui é porque nós confiamos neles, se estão aqui é que têm que estar preparados para jogar, seja 1, seja 3, seja os minutos que for, e como eu te disse no início, este tipo de vitórias são vitórias que eu, particularmente como treinador, fico contente e feliz por ver reconhecido tudo aquilo que é o nosso trabalho diário, espelhado em jogadores que têm se calhar menos ritmos de jogo e que podiam ter outro tipo de desempenho, e chegam lá dentro e mostram: nós estamos aqui para servir algo maior do que eu, que é o Palmeiras, e isso é algo que me enche de orgulho. Nas duas respostas, o Abel ele exalta o Palmeiras. Ele deixa muito claro o orgulho de pertencer ao Palmeiras, de fazer parte do Palmeiras, tanto na resposta relativa a Amanda Gutierrez, quanto a essa do
da pergunta do Soler em relação à adaptação ao gramado. Acho curioso, né? Adaptar ao gramado que é o nosso. Mas aí ele fala, a gente tem que colocar os jogadores em condição de jogo, e isso muitas vezes é difícil por conta da falta de sono. A gente não consegue dormir direito. E nós somos atletas de alto rendimento. Então, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Não sei se todos sabem, eu não vivo do Verdazo, né? O Verdazo é um trabalho que me dá um prazer fazer. A gente tem como uma das missões também lançar novos profissionais no mercado de jornalistas. Então, já temos aí tantos casos de sucesso dos nossos meninos aí, batendo asas e conseguindo iniciar suas carreiras no futebol. A gente tem como missão preservar a história do Palmeiras através do nosso almanaque, mas também a gente faz um acompanhamento do dia a dia e, claro, dos jogos do Palmeiras, porque a paixão que move a gente é assistir aos jogos do Palmeiras e torcer para o Palmeiras ganhar o jogo. Então a gente acompanha todos os jogos, quem acompanha o nosso trabalho aqui sabe. Só que conciliar isso, aí eu falo para o pessoal, Conrado, conciliar isso com um emprego de 8 horas por dia, que é o que sustenta a mim e a minha família, é ultra desgastante. E eu estou fazendo esse react agora domingo à noite. Normalmente eu faço de manhã, mas eu tive que dar um tempo para o meu físico, porque eu estava esgotado. E só de saber que eu vou ter que fazer jogo na quarta noite, pegar o carro, ir para São Paulo, vou voltar, vou dormir 3, 4 da manhã, de quarta para quinta. E eu não jogo, eu só falo, eu só ligo o computador, desligo e falo besteira no microfone. Os caras têm que jogar. Então, eu acho que antes de ficar de nhenhenhé na internet, o pessoal tem que, no mínimo, tentar, mas um mínimo, tentar se colocar no lugar desses caras. Porque não é fácil. Mas eles ganham não sei quanto. Isso não vai fazer com que eles joguem mais ou menos. O que eles ganham é resultado do que eles fizeram antes, da valorização que eles conseguiram antes de fechar o contrato. Mas continua sendo muito difícil. Só que ninguém quer nem saber, né? E normal. Não estou inventando a roda aqui. É normal que isso aconteça. Mas é sempre bom que tenha discursos como esse do Abel para fazer esse assunto vir à tona. Abel, boa noite. Você, nesse momento, acho que você está com um elenco talvez o mais saudável possível em muito tempo, né? Tem, nesse momento, Paulinho e agora o Kelvin fora. Eu queria que você falasse sobre a importância disso num momento como esse de hoje, em que você tira Figueiredo também do jogo passado para esse. E juntando nessa pergunta, ter esses jogadores saudáveis, e aí a gente vê no segundo tempo, quando entram os 5 que foram titulares contra o River. Você entende que nesse momento, tendo mais jogadores à disposição, o Andrés que chega agora, o desempenho também cresce nesse sentido, porque a gente vê, especialmente quando entram 5, o Palmeiras já jogava bem, mas acho que o ritmo subiu muito da equipe, e o jogo vira uma goleada. Eu queria que você fizesse uma análise sobre a situação do seu elenco nesse momento em que você chega em uma decisão de Libertadores e reta final de Brasileiro, por favor. Olha, é sempre bom ter toda a gente disponível, é sempre bom ter 2 jogadores por posição super competitivos, independentemente da idade deles. Mesmo assim continuamos a ter uma equipa super jovem. Não sei, mas se olharmos para a Libertadores, se calhar para os que estão nesta fase, talvez a mais jovem, se nós tirarmos o nosso goleiro, somos uma equipa muito jovem e ao mesmo tempo com muitas opções que estão a chegar. Eu falei-vos nisso, como eu vos disse, vivemos num país muito especial, e por ser especial às vezes nós não damos tempo àquilo que é as trocas, à aculturação, porque uma coisa é aquilo que é a aculturação, à dinâmica e à mentalidade e ao trabalho num clube como o Palmeiras. Às vezes as pessoas acham que é chegar, ver e vencer, as coisas não são assim. A aculturação demora tempo, às vezes é o clube que tem que aculturar o atleta,
porque o Palmeiras é um clube super vencedor e a sua história fala muito dessas mesmas conquistas. Portanto, esse período de adaptação, um período de reforma, acima de tudo, é sempre bom ter todos os jogadores disponíveis para poder escolher. O resto vai acontecer, não sei, o futebol... vocês têm sempre certezas de tudo, não é? Eu não tenho certezas de nada. Aliás, quanto mais velho fico, mais dúvidas tenho. E portanto, acima de tudo, preparamos muito bem este jogo. O que queríamos, e o jogo mais importante é sempre o seguinte: acabou agora este jogo, vamos começar a pensar no próximo, e sabemos que é um jogo difícil e decisivo aqui em nossa casa, e claro que contamos com o apoio dos nossos torcedores. Abel, Bruno Melhores. Resposta meio genérica do Abel, né? Ontem, ele está meio no piloto automático, né? Dando respostas de media training, não está fazendo grandes declarações, e a gente vê como ele está sendo cuidadoso, né? É a primeira vez que eu vejo ele realmente sendo cuidadoso na hora de falar sobre o ambiente em que ele trabalha, o Brasil, como são as coisas no Brasil. Então ele fala que é um país especial. Eu não lembro dele tomando esse cuidado antes. Antes ele falava, né, solto. Parece que ele está treinado. Não está dando essa impressão para vocês? Não sei. Bandeirantes, ao longo da temporada, nessa crescente do Palmeiras, a sensação que passa é de que o time está no seu melhor momento desde o começo do ano, jogando o seu melhor futebol. Você concorda com isso? Acho que o Palmeiras chega nessa reta final com a melhor qualidade de jogo desde o início da temporada? E se você concordar, qual foi o ponto de virada, na sua visão, se é que existiu, para que o Palmeiras conseguisse chegar ao nível que chega hoje, com jogos importantes e confortável, podemos dizer, com boas chances nas duas competições que restam? Trabalho. Genérico. Trabalho. Estamos trabalhando. Isto não há segredos. As pessoas é que acham que para ser bom naquilo que se faz é preciso um segredo. Não há segredo nenhum. Nenhum. É preciso ter vontade. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Ser consistente naquilo que se quer e continuar a trabalhar, sabendo que o futebol, durante uma época inteira, não há nenhuma equipa, disse aqui 1000 vezes, mas como eu já conheço, como te disse, já conheço a casa, já conheço como é que isto funciona. Portanto, uma época desportiva vai ter altos e baixos. E do mesmo modo que nos carnificinam, é no mesmo modo que nos idolatram. E eu não gosto disso. Porque somos todos normais, trabalhamos muito para chegar a este nível, umas vezes corre bem, outras vezes corre mal, e não há garantias de nada. A única garantia que eu dou e que os meus atletas dão, como sempre fizemos e como sempre o disse, e não vou mudar agora, ok? Não vou mudar agora, é continuar a ser sérios no nosso trabalho, continuar a ser profissionais, continuar a dar o nosso melhor e estar preparados para o jogo seguinte. Agora, sabemos que quando tens um elenco qualificado, quando trabalhas, quando és sério, estás sempre muito mais próximo de ganhar, e é isso que nós queremos, é o que temos feito ao longo destes últimos 5 anos. Se vamos ganhar, não sei, mas temos estado sempre a competir e a chegar às finais e a chegar às decisões, mas sempre de forma equilibrada, porque eu digo isto, tenho muitas conversas com os jogadores sobre a imprensa, sobre os mídias, sobre as redes sociais, porque... Precisa mesmo. Porque hoje em dia nós nunca sabemos quem está atrás de um telefone. Não sabemos se é um torcedor, se é um torcedor infiltrado, se é uma página de um torcedor que vem para zoar, e às vezes os jogadores acreditam naquilo que leem, né? Já vos falei na história da Aliança. Eu quando quero saber, eu vou a um especialista, né? Portanto, manter o nosso equilíbrio, manter o nosso foco. Os elogios agora vão ser muitos, porque já te disse mais uma vez, conheço muito bem a casa onde estou. Continuar o nosso trabalho, a reforma está aí, há muitas mudanças que entraram, começamos a construir de novo, as coisas estão a correr bem, mas nós sabemos que as dificuldades e as pedras pelo caminho, elas vão aparecer, como sempre aparecem, às vezes quando menos esperamos e por quem menos esperamos. Esse finalzinho foi interessante, né? Tá vindo um negócio de quem a gente menos esperava. Para quem será que foi isso? Mas a pergunta foi objetiva, né? O Palmeiras
tentando resumir. O Palmeiras não estava jogando bem, de repente acertou o time, começou a jogar muito e está jogando a melhor bola desde que começou o ano. Se bobear desde o ano passado, contando o ano passado inteiro. Acho que isso é verdade. O que foi feito? Qual foi o segredo para isso? Não tem segredo, o Abel responde. Que tenha trabalho. Ué, mas não estava trabalhando quando estava ruim? É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. As pessoas desse país especial que a gente vive. Não é possível que as pessoas não entendam que em esporte de competição você não vai conseguir estabelecer uma dinastia de vencer 70 jogos no ano. Você vai oscilar. Você vai oscilar por sua própria culpa de rendimento. Então, jogadores são humanos, oscilam. Às vezes, acontece um desencaixe quando você perde um jogador, ou quando seu esquema fica manjado, ou quando um técnico específico entende como neutralizar os seus pontos fortes numa partida importante. E aí, quando você perde uma partida importante, parece que o esquema era uma mentira. Não, o esquema é uma verdade, o esquema é bom, funciona, ele só não é imbatível. Às vezes vai vir um cara e vai ganhar de você. Mas há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem isso. Então, qual é o segredo? O que o Palmeiras... Aí o Abel fala, é trabalho. Por mais que isso soe uma coisa de resposta pronta, mas é isso, cara. Eu não mudo nada do que eu estou fazendo. Eu tenho processos, eu sigo os processos. Então, eu tenho dificuldades, elas vão aparecer. Eu tenho que trabalhar dentro dos processos já estabelecidos para resolver esses problemas. E ele não tem compromisso com o erro. Ele muda o esquema se precisar, muda o jeito de jogar se precisar. Já fez isso várias vezes nesses 5 anos que ele está aqui. Será que as pessoas não têm memória? E mudou de novo. E encaixou um esquemaço. E está dando muito certo. Até quando vai dar certo isso? Não sei. Até ficar manjado. Até a gente perder uma peça importante. Sei lá, lesiona sei lá, não sei. Mas desse jeito está encaixado, está dando certo. Pode mudar a qualquer momento. A gente sempre fala, futebol, as coisas mudam muito rápido. Quando? Quando acontece um desses eventos. Você fica manjado, você perder um jogador, você perder 2 jogadores, cai, desmorona. E é assim. Quem acompanha futebol tem que entender que é assim. E aí, alguém vai ter que corrigir. Normalmente, o que se faz aqui no Brasil? Troca o técnico. Troca o técnico. Esse não serve, ele é burro. Traz outro que ele resolve. Aí o outro vem, traz um esquema novo, começa a funcionar mais ou menos, mas aí vai ter os mesmos problemas. Vai perder um jogador, vai desencaixar, alguém vai manjar. E é eterno isso. E as pessoas têm um problema enorme para entender que é assim. Oi, Abel. Boa noite. Sou Diego Iwata, da Trivela. Quero voltar na primeira pergunta, que eu achei interessante você falar, né? Que muitas análises não levam em consideração que tem um adversário, né? Assim como foi contra o River Plate, assim foi hoje também. Chega um momento em que o Palmeiras ele dá uma recuada, e é óbvio que isso é um movimento contra-movimento do adversário que o adversário está fazendo. O River, em especial, a gente viu isso. Mas existe alguma maneira disso ser evitado de algum modo? Você tem algum mecanismo para tentar evitar? Porque esse Palmeiras, se você me permite fazer essa análise, quando ele está marcando lá em cima, quando ele está pressionando o adversário, ele se torna quase imbatível. O adversário fica perdido. O River Plate Mas qual é a fica equipa que perdido. consegue estar assim nos 90 minutos? Não, nenhuma. É impossível. Mas minha pergunta é, existe uma maneira de talvez prever esse recuo? Ou não tem como? É natural, é do jogo, não tem o que fazer? Basta você ver o futebol de forma geral, de forma global. É impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer. E depois quando a outra equipa sofre 1, sofre 2, vai reagir. Vai reagir. Uma equipa só domina a outra completamente quando você joga com um adversário muito mais fraco que você. Eu estou a jogar contra quem? Contra quem estamos a falar? Estou a jogar contra quem? Espera aí, não entendo. Estou a jogar contra quem? Por isso é que a cultura daqui, nós acharmos que somos melhores de que todos e porque somos penta e que somos os maiores, esqueça isso. Do outro lado, há equipas com menos recursos, mas com um compromisso, com faca nos dentes. A Alemanha perdeu agora há pouco, perdeu contra
contra uma seleção desconhecida. A Itália vê-se desgraçada para ser qualificada. Agora nós estamos a jogar contra o River. Quantas vezes o Palmeiras ganhou lá na história no River? Diga assim, nenhuma. Não tem problema nenhum. E nós não jogamos sozinhos, como tu disseste muito bem. O adversário tem mérito. Nós aqui queixamos que jogamos sozinhos. Não é assim que funciona. Tem do outro lado um treinador que tem tanta vontade como eu, tem do outro lado um treinador que estuda tanto como eu, tem do outro lado jogadores que querem ganhar tanto como nós, e nós temos que ser humildes de perceber que há jogos que nós vamos ganhar e há jogos que nós vamos perder. 2 mais 2 no futebol não existe. Nós queremos transformar o futebol como a equipa que gasta mais, a equipa é que ganha. É mentira. Quanto tempo levou o Paris Saint-Germain para ganhar uma Liga dos Campeões? 10 anos? Quanto tempo levou o Manchester United? E agora está a passar por um período de reforma e vocês estão a ver... quer dizer, o Guardiola agora é fraco. Agora, quer dizer, o Guardiola era top, agora é fraco. Não é assim que funciona. Nós não conseguimos... Eu quero ser... Eu digo sempre aos meus jogadores, o meu sonho é estar sempre... nós termos a bola o jogo inteiro. Mas isto não existe. E às vezes eu peço a vossa compreensão, porque vocês são jornalistas, e entendo, mas nós temos que ver o futebol nas duas perspectivas. Nós não jogamos sozinhos. A equação tem lá o adversário, e o adversário reage quando sofre, ou nós quando sofremos. Há sempre uma reação. Há sempre uma reação do outro lado. Já para nem falar do valor do adversário. Essa do, nós vamos a jogar à Venezuela e já está. Não é assim que funciona. Vejam o Brasil. Quantas vezes o Brasil perdeu na história para a Venezuela? Foi Venezuela, certo? Bolívia, desculpem. Quantas vezes? É difícil. O que eu vos quero dizer é, nos dias de hoje não há jogos fáceis. Nos dias de hoje não há jogos fáceis. E às vezes as equipas usam os recursos todos que podem. Passar tempo, fazer tudo. Portanto, não há jogos fáceis hoje em dia. E a prova disso está no futebol americano, está no futebol sul-americano, no futebol europeu. Não existe jogos fáceis. Eu entendo, pois, mas porque é que o Palmeiras estava a ganhar 2 e depois que não foi 3 e depois foi... Mas espera aí, nós estamos a jogar sozinhos, estamos a jogar onde? Sabe onde é que era? Sabe quantos torcedores tinham? Sabe quantos torcedores tinham a apoiar? Você foi lá, viu o ambiente que estava. Fiquei muito orgulhoso dos meus jogadores porque era intimidatório a forma como o adversário puxava. É isso que eu espero que os nossos torcedores façam agora quarta-feira. É que nos façam sentir ao nosso adversário aquilo que nós sentimos quando entramos num Monumental com 80 mil e estádio cheio. É só isso. Está bem? A pergunta do Diego, ela era provocativa no bom sentido. Eu pelo menos entendi dessa forma. Ele estava pedindo para o Abel uma explicação de por quê. Por que o Palmeiras não consegue, diante de um placar favorável, reter a bola e não ser pressionado pelo time adversário, como aconteceu lá no Monumental. Ele estava muito mais pedindo uma explicação do que cobrando. Tipo, por que você deixou isso acontecer? Não foi essa a intenção. Eu, pelo menos, entendi assim. E o Abel ficou um pouco mais à defensiva, como se ele estivesse sendo cobrado. Só que, como ele me parece que está num humor tranquilo essa noite, não está muito agitado, ele não partiu para o confronto, mas ele deu uma... A resposta dele foi meio que em tom de desabafo. Tipo, porra, vocês não entendem? A maioria das pessoas realmente não entende. Não entende. Parece que o Palmeiras, quando ganha, porque é o Palmeiras, tem que ganhar, tem obrigação de ganhar, afinal de contas somos o Palmeiras, e quando perde, perde para si mesmo. Não tem adversário do outro lado. Flamenguista é muito pior nesse sentido, é mais ainda. Os caras se acham invencíveis. Se perdem é por culpa própria, culpa deles mesmos. O adversário nunca tem mérito. E quando a gente ganha deles, e eles, em vez de dar parabéns para a gente, falam que porque o Pitico escorregou, porque isso, porque o vento, porque não sei o quê. Pô, a gente fica puto. Pô, e o nosso mérito? Né? Só que a gente faz a mesma coisa. A gente, digo, a maioria dos palmeirenses, faz a mesma coisa. Quando o Palmeiras não ganha, é o Palmeiras que é uma porcaria. Quando o Palmeiras tem dificuldade, o Palmeiras não está sabendo se impor. Aí vem aquela maldita correlação que virou moda de uns tempos para cá.
Mas com esse orçamento tem obrigação. Não tem, cara. Não tem obrigação. Tem obrigação de ser competitivo. Tem obrigação de sempre estar ali no topo. De sempre estar brigando por título. Aí, beleza. Agora, obrigação de ganhar todo jogo. Não existe, cara. Só fala isso quem nunca jogou bola de verdade na vida. Quem fica ali no videogame, que acha que é tudo um algoritmo. Não é possível. Boa noite, Abel. Silvestre da Gazeta. Voltei, mas por uma noite só. Sentiu minha falta? Muita. Eu estava com saudades, para falar a verdade, de cutucar você também. Abel, como evitar? Claro que você não tem bola de cristal, mas em 2021 vocês meteram 3 no River lá e tomaram um baita susto aqui na volta. Como evitar isso? Você vai usar de exemplo Meu Deus, preparação para esse jogo, o que aconteceu lá atrás? Olha, são jogos diferentes, apesar de ser equipas... A mesma camisa. É o River e o Palmeiras outra vez. Eu não te sei dizer como é que vai ser o jogo. Como disseste bem, não tenho bola de cristal. Eu sei como é que nós nos vamos preparar. Eu sei como é que nós vamos defrontar os adversários, o nosso adversário. Não há grande surpresa de um lado e do outro. As equipas conhecem-se. E o futebol é isto. Vocês viram o exemplo do Flamengo. A primeira parte podia estar 4 ou 5. E depois acabam por sofrer 2-1. O futebol é isto. Você não consegue... É isto o futebol, e nós temos de estar preparados para tudo. Se a história se vai repetir ou não, não sei. Essa não é a minha preocupação. Eu não vivo com o passado. O passado para mim são experiências, aprendizados. Eu vivo com o aqui e o agora, próximo jogo, prepará-lo a partir de agora, mas eu sei que por muito que tu queiras controlar o jogo, há momentos que o jogo sai do teu controle. Há momentos. E dei-vos um exemplo do Flamengo, que estava a ver o jogo. Primeira parte, 1-2, e depois acaba 2-1, né? O futebol é isto. Portanto, o que eu te sei dizer é que nós temos um objetivo nesta competição e que o traçamos desde o início da temporada e que não vamos mudar agora. E como eu disse antes do jogo, o nosso objetivo é sacar um bom resultado na Argentina para depois fechar aqui a nossa casa. Portanto, isso eu não vou mudar. E como vai ser o jogo, não sei. Eu sei o que é que nós queremos e porque é que nós trabalhamos. É para chegar ao final do jogo e estarmos na próxima fase. É isso que nós vamos procurar fazer do primeiro ao último segundo. Abel, boa noite. O cara que tentou ressuscitar o fantasma, né? Sei lá, o Palmeiras deve ter 3 ou 4 jogadores no máximo daquele elenco que ganhou a Libertadores. E o River, acho que nenhum. Ou 1 ou 2, se tanto. E, o que fazer para evitar que aconteça igual aconteceu naquele jogo passado? É outro jogo, são outros times, outra situação. Lá foi 3-0, agora é 2-1. Então, foi simplesmente para ressuscitar o fantasma, para falar assim, cuidado, hein, para botar, sabe, pulguinha na orelha. Por isso que ninguém sente falta, né? Guilherme Juliara da Web Rádio Verdão. Eu queria usar um exemplo que você mesmo disse algumas coletivas atrás sobre peso nas costas dos atletas. O Sousa chegou por um valor caro no Palmeiras e ele não marcava um gol desde o dia 11/2 desse ano. Hoje ele tentou na primeira vez, acabou não entrando, e na segunda vez ele acertou um belo chute e acabou fazendo o gol. O peso para esse tipo de jogador que não consegue marcar, as coisas não vêm dando certo, é importante um gol, uma assistência, ou até mesmo o conselho do treinador dos companheiros para a sequência de uma temporada que tem sido muito grande em sentido de jogos e de volume de partidas para o Palmeiras. Olha, acho que finalizou 7 vezes. Eu tive a contar. Vem um bocadinho na sequência de que eu estava a falar ao teu colega há pouquinho, de jogadores que chegaram ao clube, jogadores que têm que se aculturar ao clube, a mentalidade sul-americana. Este jogador vinha de Inglaterra, não é? Num clube onde jogava para não descer de divisão, eventualmente. Portanto, isto requer uma aculturação da exigência do clube, da exigência dos torcedores, uma coisa que pouca gente fala, o próprio gramado que é diferente. Há esta aculturação,
Eu não tenho que vos dizer tudo, nem tudo o que eu digo aqui é verdade, nem tudo o que eu digo aqui aquilo que eu quero, nem tudo. Eu disse-vos aqui, o Bruno Rodrigues só ia jogar para janeiro. Eu disse-vos isso, não disse? Não acreditem em tudo o que eu digo aqui, não acreditem. Porque eu não sou este que vocês estão aqui a ver. Eu aqui sou uma personagem e depois, depois tenho a minha casa, não é? E os meus jogadores, eu sou aqui aquilo que eu quero e quero que vocês entendam, mas a aculturação destes jogadores ao país. Isso daí, eu preciso interromper. Engraçado quando o cara dá uma coletiva, e ele é um personagem, eu vou mudar a palavra, ele é uma peça de algo que se repete, que é a coletiva pós-jogo. Ou seja, todo jogo ele está lá para dar entrevista. E ele fala, olha, toda vez que eu estou aqui, e quem está ali em volta são quase sempre os mesmos, principalmente nos jogos em casa. Olha, o que eu falo aqui nem sempre é verdade, tá? Eu posso estar inventando, falando mentira, ou falando o que é mais conveniente para o meu trabalho aqui. Então, não acreditem em tudo. E é curioso que ele tenha que falar isso, mas é importante para que as pessoas entendam que, já que existe essa cultura da entrevista coletiva pós-jogo, e essa cultura ela foi imposta diante dos problemas que existiam decorrentes da excessiva proximidade que a imprensa tinha dos jogadores. Para quem não sabe, o repórter entrava no vestiário e ia entrevistar o jogador tomando banho, pelado, para a rádio, né? Claro. Tinha repórter mulher que trabalhava na rádio, tinha que entrevistar o jogador, entrava no vestiário e sei lá. Sabe? Era muito próximo. E aí você criava uma relação promíscua no sentido de informação, tá? Entre jogadores e repórteres. Então, houve-se por bem criar uma barreira entre o elenco e a imprensa. E aí começou a se regulamentar o acesso da imprensa aos jogadores. Então, para falar com o jogador, agora é só em coletiva marcada, não tem exclusiva. Exclusiva são exceções para poucos e bons. Tudo isso resolvido em bastidor. Falar com o técnico só na coletiva pós-jogo. Então, é meio que uma obrigação do técnico. Ele, se perguntar para o Abel se ele quer ir fazer coletiva, ele não quer. Por ele não vai. Mas ele tem que ir. Então, ele vai e fala o que é conveniente para ele e para o trabalho dele. Então, é importante que a gente entenda isso e crie um filtro. Quando ele fala assim, não acredite em tudo que eu falo, na verdade ele está falando assim, criem um filtro, porque tem muita coisa que eu vou falar que eu estou defendendo do meu lado. Não é tudo que eu falar que corresponde à verdade. Né? Só que falando do jeito que ele falou, parece que ele falou assim, eu vou inventar umas mentiras aqui. Na verdade, ele falou isso, né, com outras palavras, mas são mentiras que se justificam pela obrigatoriedade dele ter que falar todo o jogo. Porque por ele não falava. Porque ele acaba revelando coisas, né, nessa falação. Por isso que ele tem que ser treinado. Por isso que eu estou achando que ele está investindo em treinamento, em media training, para não falar, para não revelar tantas coisas e para não levantar a bola para que criem mais ataques contra ele. Então, do começo, nos primeiros anos, ele sofreu muito ataque da imprensa, exatamente por isso. A imprensa pinçava, extraía coisas, tiravam do contexto o que ele dizia e chamaram ele de colonizador, xingaram a mãe dele, xingaram a família dele, coisas realmente pesadas, né? Fizeram acusações. Então, ele está aprendendo, neste país especial, como se portar. E eu gostei muito do que ele falou numa resposta anterior,
de que ele está conversando bastante com os jogadores para que eles lidem com rede social, que pode ter infiltrado, que pode ter gente que está lá só para zoar e ganhar dinheiro. Finalmente, né? Está sendo feito esse trabalho, né? E eu gostaria que fosse por um especialista, por psicólogo, por especialista em rede social, por especialista em comunicação, sabe? E não pelo treinador, mas já é um começo. Ao clube, à cidade. Isto às vezes é rápido. Porque é que o André chegou aqui e parece que as coisas funcionam? Porque ele conhece isto, eu não lhe vou ensinar nada agora. Né? Agora, este tipo de jogadores como o próprio Facundo, que está aqui, vai fazer um ano connosco, né? E às vezes parece que toda a gente, calma. Eu já falei aqui várias vezes sobre o exemplo do Veiga, mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. O tempo que demorou o Veiga a chegar ao estatuto chegou. Eu já disse que o futebol brasileiro não é amigo de ninguém. Eu falei privação de sono. Veja o impacto que isso tem nos atletas. Portanto, nós temos que... Sabemos aquilo que estamos a fazer dentro do CT. Temos reuniões semanais. Sabemos aquilo que queremos. Já disse isso. Sabemos onde queremos chegar. Sabemos que estamos num período de transição. E o Palmeiras é isto, é um clube organizado, um clube que toma decisões difíceis, um clube que quer estar sempre a competir, um clube que vai lutar por títulos, e é isso que nós vamos continuar a fazer. E o Ramon, vocês veem agora o Vitor Roque, mas espera aí, o que é que mudou o Vitor Roque? Já ouviram falar em carinho e cuidar? Carinho e cuidar. Às vezes as pessoas dizem, mas qual é o teu tipo de liderança? As pessoas têm um exemplo completamente errado da minha forma de liderar. As pessoas acham, este gajo deve andar tudo como na tropa, tudo direitinho. Não. Eu cuido daqueles que são meus. Eu cuido. Porque eu já sei que fora vão torná-los ídolos, como se fossem deuses, e não são. Não são Deus, há um. Jogadores, ninguém é Deus aqui. Somos mais um que tem uma função específica, a jogar futebol. Assim como fazem o contrário. Simplesmente pisam, fazem coisas que isto não existe. Parece o 8 e 80. E a nossa parte é cuidar. Cuidar destes jovens. Os mais velhos já estão habituados porque já sabem como é que isto funciona. E termino como comecei. O Brasil é um país especial. Está bem? Obrigado, Abel. Obrigado a todos. Como ele insistiu nessa frase. Certeza que isso aí é media training. Certeza que essa frase foi trabalhada. Como é que eu falo, né? Aí chegou nessa solução. O Brasil é especial. E é mesmo. Como qualquer lugar tem suas características próprias. O Brasil tem as suas, né? Só que qual é o melhor jeito de você falar isso e não ser atacado? Usa uma palavra, né, que não vai dar tanta margem. Talvez alguém ainda consiga achar, né, pelo em ovo aí e consiga atacar o Abel por isso, mas eu acho que ele está cada vez mais focado em treinar o time, fazer o time jogar bola, proteger os jogadores e não mais querer, sabe, reinventar a roda. Ele já entendeu onde ele está, nesse país especial, e tem coisas que ele pode continuar falando, ele pode continuar reclamando, mas não vai mudar. Ele não vai mudar. Eu quero provocar uma discussão para que as coisas melhorem. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O núcleo de poder aqui do futebol é muito refratário. E só vai acontecer algo se não for influenciar na quantidade de dinheiro que vai girar. Aliás, até recentemente houve aí uma decisão da CBF de tentar diminuir o número de jogos no calendário já para o ano que vem. Já pode ser considerado uma vitória, né? O Abel é um dos maiores defensores disso. E alguma coisinha... Mexeu o quê? 2, 3 jogos no final do ano? Em vez de jogar 70, vai jogar 67, sei lá. Mexeu bem pouco, mas mexeu. É alguma coisinha, né? Eu acho que ele já tem que ficar muito satisfeito de ter contribuído para isso.
E assim a gente termina esse react. Eu gosto muito quando o Abel quando ele está nesse modo, nesse humor que ele estava durante essa coletiva, onde ele não parte para o confronto com o jornalista, no confronto pessoal, mas ele responde com firmeza e ele não perde o tom professoral. Né? Ele tenta ensinar, olha, cara, vocês estão vendo futebol errado. Futebol não é assim, futebol é desse jeito aqui. E não que ele seja o dono da verdade, mas ele tem bastante autoridade para falar sobre o jogo. E de tentar explicar e tentar comparar conceitos. As perguntas feitas pelos repórteres, elas são em cima de conceitos. Dá um exemplo. Um time muito bom, quando perde para si mesmo, perde para seus próprios erros, não perde para o adversário. O Abel fala, gente, não é isso. Só vai acontecer isso se a gente jogar contra o 15 de Xiririca da Serra. Aí sim, se você perde para o 15 de Xiririca da Serra, você está perdendo para você mesmo. Agora, se você vai jogar com o River Plate, se você vai jogar com o Fortaleza, você tem um adversário ali, cara. Tem um adversário, que às vezes ele é o problema. É o maior problema. Então, isso é cultura do nosso país especial. Esse e tantos outros erros de avaliação que, em geral, as pessoas cometem, e isso é algo que foi construído ao longo do tempo, muito em função do Brasil ter ganho 5 Copas do Mundo. Dá essa sensação de poder absoluto. Pô, como é que eu vou? Pentacampeão! Né? Isso vem desde a época do Tri, né? Vem desde 70. O tricampeão, nós somos tricampeões, o Zagallo é um dos maiores responsáveis por essa mentalidade. E a imprensa carioca. Então, tem que entender por que as coisas são assim, né? E aos poucos ir derrubando esses conceitos. Quem sabe, né? Quem sabe a gente consiga estabelecer um diálogo um pouco mais prazeroso, né? Para falar de futebol. Valeu, turma. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Seguimos aqui na nossa missão. Vamos em frente. Ótima semana a todos. E quarta-feira que vem o River Plate. Um grande abraço. Saudações ao Viverdes.